O governador Rafael Fonteles lançou, em uma solenidade no Palácio de Karnak, o novo Pro-Piauí. Esse programa vai contar com investimentos de mais de 10 bilhões de reais. Isso mesmo, recursos públicos nesse montante, até o final de 2026. Quem acompanhou e conta é Matheus Oliveira. Confira. O relançamento do Pro-Piauí aconteceu no Salão Branco do Palácio de Karnak. Inúmeras autoridades, como secretários e deputados estaduais e federais, participaram da reedição do maior programa de investimentos da história do estado, que a partir de agora ganha duas versões, Pro-Piauí 10 e Pro-Piauí 100, voltado para as parcerias com o setor privado. A economia se faz com confiança. Tanto o setor público tem que confiar no setor privado, e o setor privado confiar no setor público. E quando há um investimento maciço em infraestrutura, como é o caso do Pro-Piauí 10, quando há um ambiente institucional favorável, quando há um ambiente de negócios que busca facilitar a vida do empreendedor, cumprindo a lei, obviamente, a gente espera alavancar pelo menos em 10 vezes. É por isso que tem esse mote, Pro-Piauí 10 mais Pro-Piauí 100. 10 bilhões de investimentos públicos para alavancar 100 bilhões em investimentos privados ao longo de 4 anos. O secretário de Planejamento, Washington Bonfim, explicou que o Pro-Piauí foi dividido em 3 eixos. 2 bilhões de reais para o desenvolvimento econômico, 2 para a transformação social e 6 para a infraestrutura, totalizando 10 bilhões de investimentos. Os investimentos públicos em áreas centrais, nós dividimos em 3 eixos, a questão de infraestrutura, de transformação social e a área de desenvolvimento econômico. A mesma coisa vai acontecer para os investimentos privados. E aí a ponta de lança dos investimentos privados tem a ver com energias renováveis e a questão do agro. A gente chama tecnicamente agregar valor à cadeia de produção que a gente já tem, de soja, de algodão, de milho. Então fazer com que isso, à medida que a gente atrai empresas, a gente aumenta a quantidade de empregos e alcança a meta, que é uma meta arrojada, como é arrojado o governador Rafael Fonteles, de 80 mil empregos ao longo desses 4 anos. O representante da Invest Piauí detalhou sobre o Pro-Piauí 100, que terá 39 bilhões de reais para o desenvolvimento econômico e 61 bilhões para a infraestrutura, gerando assim mais de 80 mil empregos através de investimentos privados. Nós mapeamos nos primeiros 6 meses de governo do nosso governador, nós já conversamos com empresários, memorandos de entendimento, que perfazem um total de 100 bilhões de investimentos privados, se nós honrarmos os 10 bilhões de investimentos públicos. Das 2 versões apresentadas do novo Pro-Piauí, o governo pretende executar os investimentos ao longo de 4 anos da gestão do governador Rafael Fonteles. Nós não temos dúvida de que nos 4 anos de governo, no mínimo, 100 bilhões de reais serão investidos pela iniciativa privada, visto que nós asseguramos esse ambiente de negócio competitivo, esse ambiente de negócio seguro, a infraestrutura adequada, os cidadãos piauienses qualificados. Tá aí, olha, Franço, me parece um plano bem organizado, bem projetado, bem planejado e arrojado, como é o próprio governador Rafael Fonteles, com o governo aplicando 10 bilhões e aí sendo o indutor desse desenvolvimento para que cheguem os outros 100 bilhões da iniciativa privada, com divisão de funções. O Washington Bonfim fica ali nessa aplicação dos recursos públicos, esses 10 bi, e o Vitor Hugo com a Invest Piauí responsável pela atração desses 100 bilhões. E quando a gente fala em energia limpa, em agronegócios, os investimentos de fato são muito altos, muito vultosos. Isso são essenciais, é essencial que o poder público dê essa resposta à iniciativa privada, porque esses investidores não irão aplicar recursos no Piauí se não tiverem essa segurança em infraestrutura, especialmente quando nós falamos dos investimentos do setor privado nas energias limpas. O Rafael veio da Europa com acordos, com termos em torno de 50 bilhões de reais, mas esses recursos não estão totalmente garantidos se não forem dadas as condições
condições para que esses recursos cheguem, eles sejam aplicados no estado do Piauí. Então, há uma interdependência entre esses programas. Então, o governador Rafael Fonteles, ele aplica esses 10 bilhões para atrair os 100 bilhões, sendo que desses 100 bilhões, cerca de 50 bilhões são relativos ao hidrogênio verde. O Piauí quer montar um polo do hidrogênio verde, que é considerado o combustível do futuro, e aliado a isso também tem o setor do agronegócio, que vem registrando recorde atrás de recorde no crescimento do produto interno bruto agropecuário, e para avançar ainda mais precisa dessas garantias, que passa por um melhor escoamento da produção, seja através das rodovias, mas especialmente através do intermodal do Vale do Parnaíba, que o governador Rafael Fonteles também tem como um dos grandes projetos da sua gestão. Osmando? Eu vejo um programa arrojado, uma iniciativa bem organizada, que, como não poderia deixar de ser, tem que contar com a presença forte da iniciativa privada. Eu acho que é um programa muito semelhante ao programa de aceleração do crescimento que o presidente Lula faria o lançamento da terceira versão neste mês de julho, mas hoje mesmo, durante o pronunciamento dele em Bruxelas, ele fez uma alusão ao PAC para mostrar ao mundo que o governo está se unindo à iniciativa privada para voltar a criar, gerar empregos e reaquecer a economia, sobretudo da construção. E o ministro Rui Costa anunciou que houve um adiamento no lançamento do PAC deste mês de julho para o mês de agosto, porque o presidente deseja que, ao lançar, já tenha ocorrido o retorno das atividades parlamentares, porque, naturalmente, ele vai querer contar com apoio maciço também da classe política a esse programa. Mas eu vejo muita semelhança e vejo um olhar muito avançado do governador Rafael Fonteles em lançar esse programa, porque é impossível acelerar o crescimento do estado do Piauí, continuar acelerando o crescimento, sem contar com o capital privado, sem contar com a iniciativa privada e com o envolvimento e a união de interesses do governo e dos particulares no desenvolvimento do estado. Do ponto de vista político, né, é impossível a gente não lembrar de Rafael como coordenador do próprio Piauí, que o catapultou, né, para o interior do estado, para, inclusive, ao entregar grandes obras, ser reconhecido como um gestor público eficiente. Esse relançamento, com esse novo próprio Piauí, Kátia, você vê também algum impacto em 24, em 26? Acho que mais, talvez, para 26, Ananias, mas eu vejo muito mais agora um novo ciclo que o governador Rafael quer impor, né, que se inicie no Piauí. Falando aqui, é uma parceria, né? O governo, o investimento público faz a sua parte e espera atrair investimentos privados, e aí a gente tem um valor que foi anunciado, essa expectativa para esses 4 anos, e temos aí, ele falou de um foco que é a questão do agro, que desde a década de 80 se desenvolve no Piauí, uma aceleração aí a partir de 2005, em 2015, com a ex-senadora e ministra da Agricultura à época, Cátia Abreu, se cria a região do Matopiba. O Piauí, desde esse tempo, tentando vencer etapas como, por exemplo, regularização fundiária, o problema da infraestrutura de estradas, transcerrados, parceria público-privada, e agora eu acho que a gestão pública e o governador Rafael entendeu que o nível de contribuição por si só do agro acabou. É preciso que o que se produz tenha valor agregado. E eu acho que esses estudos, eu creio que esses estudos aí que se referiram aos secretários,
o próprio secretário Washington Bonfim já revelaram isso. Eu coloquei no grupo uma tabela, e essa informação não é minha, gente, é de um economista, o Fernando Galvão, que realmente é esse o foco do governo, porque, por exemplo, a cidade de Uruçuí hoje é uma das cidades com a economia mais diversificada do Piauí. Nós temos cidades que são só serviço, temos cidades que é só produção, e lá tem a questão do agro. Então, já temos pequenas indústrias, pequenas agroindústrias, tem a questão da plantação soja, milho, algodão. Então, eu vejo que o governador Rafael está esperando que dentro desses 4 anos o Piauí consiga agregar maior valor e, por consequência, gerar realmente mais emprego dentro da estrutura de investimento que já existe no agronegócio, para alavancar. Óbvio que tendo um nome à frente desse estudo, desse planejamento que foi dito aí mesmo, foi feito em 6 meses, como o do secretário Washington Bonfim, sabendo trabalhar, não há como fugir de ser um nome alavancado politicamente. A tabela que você trouxe traz a informação de Uruçuí do PIB, no terceiro lugar do PIB piauiense. Em 2020, né? Então, uma economia diversa. Isso. E isso é acompanhado por outras cidades da região. Quando o governador fala em alavancar o agro, não é beneficiar o setor, é beneficiar a região. Fazer com que aquilo que se produz hoje lá gere mais emprego. E como é que se faz isso? Agregando valor ao que é produzido, Teresina, né? Parnaíba, Uruçuí, terceiro lugar. E a mesma situação a gente tem em outros municípios, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, Antônio Almeida. Está ali, Baixa Grande, em quinto, né? Sexto. Cíntia Lages. E ainda pegando essa carona aqui no que a Kátia falou, mais do que só isso, é integrar o sul do Piauí ao Piauí. Exatamente. Porque hoje o que a gente tem, e isso é resultado de sempre, desde sempre, desde quando de fato começou esse povoamento, porque também é um outro dado importante no censo 2023, nesses resultados que foram divulgados, as cidades que tiveram aumento de população são aquelas cidades dos cerrados, né? A gente tem Uruçuí, Baixa Grande, que você mencionou, teve um dos maiores acréscimos, aliás, teve o maior acréscimo de população registrado no censo, foi a cidade de Baixa Grande, exatamente porque há um processo de migração para lá, porque lá tem trabalho. Eu acredito que o governo deveria focar, todos os governos deveriam focar, porque é um Piauí só. Sim. E o que a gente tem ali são cidades completamente isoladas pela falta de estradas, que é histórica, é um problema crônico daquela região, e isolada por uma série de fatores, inclusive comunicação. Então, conectividade ainda é muito difícil. Você estando no sul do Piauí, é como se você estivesse num outro estado. E depois que eu fui, que eu visitei, que eu fui fazer trabalhos lá, eu comecei a entender, porque antes essa ideia de dividir o Piauí para mim era algo absurdo. Hoje eu não acho. Ananise, eu posso fazer um adendo, aproveitar aqui que o seu Zé Osmando está aqui conosco e lembrar que em 2002, através do jornal Meu Norte, fizemos um especial de 2 cadernos de 8 páginas, e eu era repórter de município, o seu Zé Osmando foi um dos grandes incentivadores, e esses 2 cadernos, eles foram extremamente debatidos na Câmara, no Senado, exatamente ressaltando esse ponto aqui que a Cíntia trouxe, de uma região que crescia à revelia do resto do Piauí, e agora a gente está vendo aí que, depois de tanto tempo, passados e resolvidos alguns problemas, como eu citei, o governador Rafael está vendo muito mais adiante. É importante lembrar que isso também vai ser possível, porque teve todo um trabalho diário que antecedeu, porque não se pode falar em agronegócio e agregar o que o agro produz sem você ter essa segurança jurídica para quem vem investir. Agora, se alguém acha que quando fala para o Piauí a gente vai ver resultados imediatos, isso não existe. Porque nem parceria público-privada é imediata, é um processo muito complexo de elaboração. Nesses investimentos, que são investimentos, sobretudo na área de energias renováveis, são coisas da noite para o dia. Da noite para o dia, era aquela política de trazer call center para cá. Era da noite para o dia. Em compensação, os empregos eram sazonais.
Então, no primeiro mês, dava aquele boom, Depois 12 mil empregos, eu lembro dessas manchetes. Aí, depois de 3 meses, aqueles 12 mil desempregados estavam na rua e outros 12 mil eram contratados. Isso não significa desenvolvimento. Sim. Estado. Osmando, só para a gente arrematar, essa questão da integração com o Sul ficou irreversível. E eu lembro que até na reunião com o presidente Lula, onde o governador Rafael Fonteles teve que apontar, levou para apresentar as obras prioritárias do Estado, a principal obra é a integração da região Sul com o norte do Piauí até o Porto de Luiz Correia. É verdade. E essa integração ela é fundamental, não apenas do ponto de vista de integrar, de valorizar a região, de valorizar os produtores que estão na área, mas de não permitir que haja ali um boom econômico separado do resto do Estado, que não se liga, não tem relação. Isso é muito, muito ruim. A gente sabe, por exemplo, nas diversas andanças que fizemos por essas regiões, a Cíntia à frente, a Cátia também, a gente sempre viu um distanciamento muito grande da região sul, do Piauí, em relação à própria capital Teresina. Eles têm muito mais relação com Brasília, muitas cidades têm muito mais relação com Brasília, mais negócios com Brasília, do que com a própria capital do Piauí. Isso em função não apenas da distância, mas da falta de condições de infraestrutura, como rodovias adequadas, rodovias eficientes para fazer a ligação entre os estados e fazer o transporte das mercadorias que são produzidas naquela região. Acho essa iniciativa urgente, necessária e urgente de integrar, de fazer com que essas regiões melhorem. Essa preocupação revelada pelo Washington Bonfim, que está dentro do programa, de avançar do aspecto tecnológico para melhorar a produção, a produtividade, não apenas da agricultura, mas também da pecuária, e aquela é uma região que hoje tem muita importância também no aspecto de pecuária. Isso é fundamental para um sentido de competitividade com as demais regiões do Brasil, sobretudo com os estados do Centro, Sul e do Sudeste. Tá aí, o projeto está lançado, vamos acompanhar, claro, a sua execução e torcer para que dê certo, para que de fato